Bom dia, boa tarde e boa noite também. Muitos vão ouvir esse vídeo em horários diferentes. Muitos estão ouvindo agora pela manhã e à tarde também eu quero dar uma boa tarde para você que vai ouvir à tarde e para você que vai ouvir à noite. Boa noite. Hoje, dia 28 de junho de 2022, terça-feira, mais um dia que nos concede o Senhor para estarmos vivos e cada dia que acordamos é uma oportunidade que Deus nos dá para adorar e examinar a nossa vida, analisarmos a nossa vida, como nós estamos diante de Deus. Todos os dias que o Senhor nos concede para viver são os preparativos para o encontro com o nosso Deus lá numa eternidade que aguarda todos nós. Muitas pessoas têm o seu conceito dizendo que morrer vai descansar, morrer vai para os braços do Senhor. Quem morre agora vai para a glória, já está na glória e já está no céu. Não. Todas as pessoas que foram sepultadas, todas as pessoas, desde Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó, todas as pessoas que foram sepultadas, Davi, Salomão, os profetas, maiores, menores, todos eles um dia vão ser despertados do seu sono. Na realidade, a morte, ela é um sono onde quem está dormindo não percebe o tempo passar. Então, Adão, por exemplo, já tem mais de 6.000 anos que está dormindo. Davi, mais de 4.000 anos que está dormindo. Salomão, outros e outros. Moisés, mais de 6.000 anos que Moisés ressuscitou. Mas tem Noé, tem Josué, tem Caleb, tem Sem, Cão, Jafé, os filhos de Noé, as suas 3 noras, estão dormindo também há mais de 6.000 anos. Então, todos eles um dia, na vinda de Jesus, quando Jesus vir nos céus, nos ares, eles vão serem ressuscitados. Então, ninguém ainda que foram à sepultura, enterrados, ninguém subiu ao céu. Ninguém subiu ao céu. Nós vamos se encontrar com Jesus nas nuvens do céu quando nós formos arrebatados. Aqueles que dormiram, estão dormindo, vão ressuscitar primeiro. As pessoas só vão para o céu depois de ressuscitar. Haverá a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, dos remidos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram da água e do Espírito. Não pensa você, uma pessoa está ali no funeral, no velório, que aquele coveiro está enterrando aquele corpo. Nada mais é que o nosso corpo está sendo devolvido ao pó, ao barro. Nós somos barro e tudo que é origem do barro, ele vai voltar para o barro. Nós somos oriundo do barro, somos barro. Por isso que existe o sepultamento. Somos devolvidos. O pó volta para a eira como era. Ou seja, o pó volta para ser desfeito. Então nós somos barro. O que vai para Deus é o nosso espírito, vida, fôlego de vida. Está ordenado ao homem morrer uma só vez e aguardar o juízo. Existe o juízo de Deus para aqueles que não ressuscitarem na primeira ressurreição. Então, as pessoas que não ressuscitarem na primeira ressurreição estão dormindo também, só que eles vão se despertar no dia do juízo final, onde grandes e pequenos, ricos e pobres, o mar vai dar os mortos, a morte, o inferno vai dar os mortos, todos eles vão comparecer e não vai ser um julgamento coletivo, vai ser individual. Cada um vai prestar conta dos seus atos diante de Deus.
E hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão, mas antes de eu trazer essa palavra, eu queria que você acessasse o meu canal do YouTube, José Maria. Queria que você ali se inscrevesse, desse um like, faça o seu comentário, fale da palavra de Deus. Você está ajudando a pregar a palavra de Deus. Prega a palavra, vamos pregar. É luta, vai vir luta. O diabo vai fazer de tudo para separar. O diabo não quer que você pregue a palavra de Deus. O diabo quer que você cante pagode, cante funk. O diabo quer que você fale piada, fale palavrão. O diabo quer que coloque você, os seus olhos naquelas coisas que não é má. O diabo quer tudo isso. Só não quer que você abra a boca para falar que Jesus está voltando. Se você falar que Jesus está voltando, está incomodando. Incomoda o inferno. O diabo quer que você fique na bebida, no cigarro, nas drogas, nos vícios, na prostituição, praticando abominações. O diabo quer tudo isso. Quer que você fique na feitiçaria, na idolatria. O diabo quer que você fique na religião. O homem inventou a religião. O homem escolhe ali a religião e se apoia na religião. E muita gente está sendo enganada com doutrina do demônio. Religião não salva. O que é religião? Religião é religar. Se você tem a tua religião, você é um devoto de uma pessoa que já morreu e você tem aquilo como a sua religião, isso é idolatria, isso é doutrina de demônio. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino do céu. Eu estou numa religião, mas essa religião eu fumo, eu bebo, eu pulo carnaval, eu canto pagode, eu traio a esposa, eu vivo na vida de ébrio. Essa religião aí, ela é doutrina de demônio. Não vai te levar ao céu. Cuidado com a religião. A religião minha religião é essa. Toda semana eu vou lá para a missa, toda semana eu tomo hóstia, é mesmo? E final de semana, tá no bar, enchendo a cara, não é verdade? Enchendo a cara, bebendo cachaça, traindo, solteiro, se fornicando, fornicador, sem vergonha. Então diz que a religião, será que essa religião aí te salva? Essa é doutrina de demônio. Cuidado, que religião não salva. Religião é apenas uma mentira do diabo para você achar que está servindo a Deus. O diabo conhece a Bíblia. Ele sabe prender você até numa mentira. Você que está aí no espiritismo, você que é espiritualista, você que acha que fazer caridade, matar a fome das pessoas, vai te levar ao céu. Cuidado, essa é a doutrina de demônio. Pela graça somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então salvação é de graça, graça, de graça. A morte de Jesus Cristo foi por toda a humanidade, porque nós somos pecadores. Somos pecadores e a graça de Deus é que nos livra de nós não vivermos na prática do pecado. Mas não quer dizer que nós somos pecadores. Nós não somos pecadores em viver no pecado. A graça de Deus nos protege. E você que não tem a graça de Deus, você torna-se escravo do pecado. E o salário do pecado é a morte. O assunto de hoje é São João no capítulo 5. Havia muitos questionamentos a respeito de Jesus. Os judeus estavam sob o jugo romano e os judeus estavam ali dominados pelo Império Romano, chamado o César, era o imperador de Roma. Era o império que atual naquele momento, era o império que mandava. E o povo judeu estava pagando imposto. O povo judeu tinha que contribuir para o governo romano. E o governo romano colocava os seus governos, seus governadores, seus prefeitos, sua parte política. E ali havia muitos funcionários públicos chamados republicanos. Era funcionário público e cobrava imposto do povo. E cada cidadão, todo ano, tinha que pagar o seu imposto.
tinha que dar uma contribuição para o governo de César. E 5 anos fazia o recenseamento, a contagem do povo, e cada um tinha que ir para a sua cidade para que o governo romano controlasse ali os moradores de Jerusalém. Jerusalém, Samaria, eles estavam sem o governo, não tinha rei de Israel. O povo estava há 400 anos sem ouvir uma profecia. O povo, quando ele passou por muitas provas, muita disciplina por Deus, por causa do pecado. Então tinha a promessa de Jesus por todos os profetas, desde Enoque, desde Moisés, todos eles profetizaram a respeito da vinda do Messias. E Moisés, por exemplo, expressou que o Senhor levantaria o varão semelhante a ele. Está falando de Jesus Cristo. E agora, todos os profetas também profetizaram da vinda do Messias. Eles profetizaram a vinda do Messias, literalmente, e anunciaram a vinda do Messias para buscar a sua igreja, anunciaram a vinda do Messias para reinar em Jerusalém, anunciaram também a vinda do Messias para destruir o anticristo, destruir o diabo, e anunciaram também o dia da ira do Senhor, é o juízo final. E aqui, Jesus, quando veio, todo mundo estava em dúvida quem era Jesus. Será que esse é o Messias? Só que, na mentalidade dos judeus, eles achavam que Jesus ia fazer uma guerra, ia tirar o povo judeu do jugo romano. Não, Jesus veio para morrer. Jesus, ele despiu-se da sua glória. Jesus é o verbo, a palavra. Jesus é Deus. Jesus teve que vir para morrer. Jesus veio para morrer. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio desfazer o jugo das trevas que estava sobre o povo. O povo queria sair do jugo romano, achando que ia ter um rei, ia sentar-se, ia ficar no trono, ia ter aquela guerra física. Não, Jesus veio trazer sim, ele veio dissipar as obras do diabo. E agora Jesus, em São João, no capítulo 5, versículo de número 19, está assim escrito, versículo 39, São João 5, verso 39, examinai as Escrituras, ou seja, estudar a Bíblia, porque vós que os dais nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, ou seja, são elas que de mim falam. Então a Bíblia, a palavra de Deus, você precisa estudar a Bíblia. Como é que você vai saber quem é Jesus se você não estudar a palavra de Deus? Você precisa estudar a Bíblia. E nós temos a ajuda do Espírito Santo. Deus te ajuda. Você não está por acaso ouvindo esse vídeo. Você está ouvindo esse vídeo porque Deus, ele tem algo para falar para a tua vida. Você precisa estudar a Bíblia. Quando fala examinar a Escritura, é você estudar a palavra, conhecer. Será que a religião te salva? Será que essa doutrina que você está vivendo te salva? O que salva é Jesus Cristo. Então como é que você vai descobrir a verdade? Estudando a Bíblia. Você lê livros, não é verdade? Você ouve reportagem, assiste televisão, mas o livro que menos as pessoas falam é a Bíblia, a palavra de Deus. Por que tudo isso acontece com os seres humanos? Nós somos influenciados pelo espírito do erro a não querer buscar a Deus. Não é que a pessoa queira. Existe um espírito influenciador chamado espírito da mentira. Ele leva o homem para ler livros, jornais, revista, mas ele nunca influencia você de ler a Bíblia. Existem pessoas que têm Bíblia na sua casa e fica na escrivania
aberta no Salmo 91, no Salmo 23, no Salmo 121. Ali a Bíblia fica aberta, cheia de poeira. Tem pessoas que colecionam. Tem uma Bíblia assim, mas ela nunca abre a Bíblia. Por que ela não abre a Bíblia? Sabe porque ela não queira? Ou não passa na mente dela que ela precisa abrir a Bíblia e ler a palavra de Deus? Existe um espírito influenciador, materialista, que faz as pessoas ficarem presas nos afazeres, ansiosas, com isso, com aquilo, fica aquela vida corrida e ela nunca passa na mente de ler a Bíblia, a palavra de Deus. Então a Bíblia é para ser estudada. Mas você vai conhecer a verdade se você não estudar a Bíblia. E Jesus está falando para os judeus, seus contemporâneos. Vocês precisam examinar as Escrituras, porque vós os dás ter nela a vida eterna. Ou seja, são elas que garantem a vida eterna. E são elas que de mim confirmam, testificam, falam. A palavra de Deus fala que Jesus, ele é o Filho de Deus. A palavra fala que se você não aceitar Jesus, você vai dormir e você vai acordar, despertar no dia do juízo final. A palavra de Deus, se você examinar ela, você vai ver que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia ela vai te ensinar que você é pecador, que nós somos pecadores, nós nascemos em pecado, a nossa natureza é pecaminosa e nós precisamos de Jesus a todo instante. Quero ler aqui Atos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos Apóstolos, capítulo 3. Capítulo 4. Atos Apóstolos. Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, ou seja, aqui na terra, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos acessá-lo. Vou ler de novo. Atos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 12, está dizendo o seguinte: e em nenhum outro há salvação, e nenhum outro que há, e outro nome, porque também debaixo do céu, aqui na terra, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos acessar. Está falando de Jesus Cristo. Então, se você hoje está seguindo outro nome que não seja o nome de Jesus, esse nome não te dá salvação. Se hoje você estiver seguindo São Jorge, São Sebastião, se você é devoto de Maria, se você é um devoto de alguma entidade que não é o nome de Jesus, você está perdendo tempo. Você está correndo sem risco. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos examinar a Escritura. Em São João, no capítulo de número 15, São João, capítulo 15, está escrito assim, ó: se vós estiverdes em mim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. No versículo 5 está assim, ó: eu sou a videira, vocês as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, aqui Jesus está dizendo, aqui é uma linguagem de figura. Jesus é a videira verdadeira. Quando fala do ramo, da vara, somos nós. Nós temos que estar ligados na videira verdadeira, que é Jesus. Então, se você estiver ligado numa videira falsa, outro nome que não seja o nome de Jesus, você está correndo um sério risco. É por isso que Jesus falou, examinar a Escritura, porque vós cuidais nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como é que você
vai para o céu, ou deseja morar no céu, se você está seguindo outra entidade. Está aí usando colares, guias, patuá, fazendo despacho, indo para encruzilhada, para o cemitério, Mata Virgem, cachoeira, fazendo procissões. Você está fazendo aí sacrifício de touro, não é verdade? Pessoas pagando penitência, está pagando promessa, se machucando, se mutilando. Não, Jesus já fez tudo por mim e por você. Então por isso que é importante você examinar a Escritura. São ela que testifica que Jesus é o teu Salvador. Então não tem meio termo. Não tem outro nome. Não adianta inventar outro nome. Outro nome não vai te levar ao céu. O Papa não te leva ao céu. O apóstolo, o bispo, o pastor, o evangelista, o diácono, missionário, ninguém te leva ao céu. Te leva ao céu é Jesus Cristo. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Aqui em São Mateus, no capítulo 28, versículo 18, que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aqui Jesus está dizendo que Jesus ele ressuscitou. E no Monte das Oliveiras, ele está dizendo que foi dado para ele todo o poder no céu e na terra. Aquela legalidade que Adão perdeu lá no Jardim do Éden, tornou-nos nós todos pecadores. E Jesus aqui ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e agora reuniu seus 11 apóstolos no Monte das Oliveiras, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então só através de Jesus. É o único, você depende dele. Você não depende de homem. É ele que te dá suporte. É ele que te dá garantia. E aqui em Romanos capítulo, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, pelo que, como por um homem entrou o pecado na morte, está falando de Adão, lá no Jardim do Éden. E pelo pecado, através do pecado de Adão, a morte física, assim também a morte passou a todos os homens, ou seja, atingiu toda a raça humana. Por isso que todos pecaram, por isso que nós somos pecadores. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte dominou de Adão até a dispensação da lei, que foi Moisés que recebeu a lei de Deus, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, que somos nós herdamos apenas o pecado de Adão, o qual é a figura, a linguagem de figura, ou seja, é um retrato daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito de Deus com a ofensa, porque se pela ofensa de um, ou seja, pelo pecado de Adão, morreram muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça que é de um só, Jesus Cristo, abundou sobre nós. Então a morte de Jesus Cristo, ele abundou a graça de Deus sobre nossa vida. Na lei, por exemplo, as pessoas morriam, era a pena de morte. Quem pecava morria, o feiticeiro morria, o adúltero morria. Era olho por olho, dente por dente. Então, na morte de Jesus, superabundou a graça de Deus. Hoje é a oportunidade. Então, a ordem é examinar a Escritura. Vai na igreja evangélica, participe de estudo bíblico, leia a palavra de Deus, pede o Espírito Santo para te ajudar. Ele vai te ajudar. Peça socorro, peça orientação naquela igreja, converse com o seu pastor, tire dúvida, fale da palavra de Deus. Quando você estiver participando do estudo bíblico, levanta-se,
pede explicação, tire suas dúvidas, as suas conclusões, tá bom? Que Deus te abençoe. E Jesus falou, examinar a Escritura, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que falam de Jesus. Estude a Bíblia todos os dias. Leia 2 capítulos, ore a Deus, pede orientação, pede entendimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Davi falou, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, estudava dia e noite a palavra de Deus para guardar no coração, que é mente. Não é órgão musculoso, não, é a mente. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. Se você não ocupar a sua mente com as coisas de Deus, o diabo vai ocupar a sua mente com as coisas do mundo. Se você não ocupar a sua mente com a palavra de Deus, o diabo vai botar besteira dentro da sua mente. E tem um dito popular, que mente vazia é oficina do diabo. Então ocupa a sua mente com as coisas de Deus e seja abençoado e próspero em nome de Jesus. Amém.